O nosso endereço é Rua Princesa Isabel, 1909, a um quarteirão do Shopping Benfica, aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Amém? Glória a Deus. Então é isso, querido, passemos para o momento da palavra, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Querido, abre o teu coração e ouça o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu te convido, querido, agora a abrir a tua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relato de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Aleluia. Preste atenção, querido, esteja atento no que diz a palavra do Senhor. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se aquele jovem que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor, querido. Aleluia. Querido, Deus é tremendo, amém? Deus é maravilhoso. Aleluia. Nos versículos anteriores, que nós não vamos ler, mas vou compartilhar com você aqui nessa noite, uma história já conhecida. Depois você pode ler. Lucas 7, a partir do verso 1 até o 11, relata a história de um centurião, que o servo dele estava moribundo, quase morto. E ele solicitou aos anciãos que fosse até Jesus, porque ouviu falar de Jesus, do poder de Jesus, e ele recorreu aos anciãos que fosse até Jesus e pedissem que Jesus curasse o servo dele. E os anciãos foram até Jesus e falaram desse centurião, que era um homem bom, reto, que ajudava na sinagoga, e solicitaram a Jesus que fosse até a casa dele para que curasse aquele servo. E Jesus foi, atendeu e ia com eles. Acontece, queridos, que no caminho, o empregado lá da casa do centurião vem ao encontro de Jesus e vem trazendo um recado, que o centurião diz que ele não era digno que Jesus viesse até a sua casa, que estivesse debaixo do seu telhado, que fosse até a sua casa, mas que bastava que Jesus desse uma palavra, porque ele, centurião, era um homem que reconhecia, que dava ordem aos que estavam subordinados a ele, e dizia: vai, ele vai, vem, ele vem. E da mesma forma, ele também reconhecia, se Jesus desse uma ordem, o servo dele seria curado. Querido, essa fé demonstrada pelo centurião chamou a atenção de Jesus, e que ele diz que nem entre os judeus ele viu tamanha fé. Aleluia.
Glória a Deus. E assim, queridos, aquele servo voltou, e quando chegou lá, aquele que antes estava doente, agora estava curado. Amém, querido? Estava curado. Jesus nem precisou chegar até aquele homem. Mas a fé do centurião, querido, fez toda a diferença. Amém? Ele recorreu a Jesus. Aleluia. E Jesus o atendeu. E o servo dele foi curado. Amém? Isso, querido, é relatado em Lucas 7, do verso 1 ao verso 10. E aí entramos exatamente na palavra do dia de hoje, a partir do verso 11, que diz: e no dia seguinte, aleluia, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Amém? Então relata aqui Lucas que Jesus, depois desse dia, no dia seguinte, ia para uma cidade, uma aldeia, uma pequena aldeia de Naim, que era perto de Nazaré. E chegando, querido, entrando nessa aldeia, juntamente com seu discípulo e uma multidão. E de onde Jesus andava, uma multidão ia com Jesus. Amém? Verso 12 diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Querida, aconteceu algo. Naquele momento que Jesus ia entrando, vinha saindo um cortejo, um funeral. De quem? Do filho de uma viúva. Querido, a viúva tinha perdido seu esposo. E quando a viúva, nesse período, nesse tempo, perdia o seu esposo, ela ficava na dependência dos seus filhos. Acontece que ela tinha um único filho, e este agora tinha falecido. Imagine, querido, em que situação essa mulher estava. Tristeza, sofrimento, choro desta mulher, porque o filho havia morrido. E agora, querido, como é que estava a vida dessa mulher? Certamente agora sem esperança nenhuma, porque agora ela dependia dos amigos, da caridade, de pessoas, porque não tinha mais esposo e nem tinha filhos para sustentar. Certamente essa mulher estava desesperada, a vida acabada, destruída. Nessa situação, provavelmente, querido, essa mulher também fosse conhecida das pessoas, por isso que tinha um cortejo de grande multidão indo com ela. E o defunto, querido, morto, ele, querido, ele era sepultado fora da cidade. Amém? Era preciso sepultar conforme o que a lei dizia naquele momento, o que eles acreditavam. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, o morto, ele era considerado imundo. Por isso que ele precisava ser sepultado fora da cidade. Amém? Abramos as nossas Bíblias em Números 5, verso 2. Para você ver o que diz, o que dizia o Antigo Testamento. Aleluia. Números 5, verso 2. Diz: ordene aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo o que
padece fluxo, e todo imundo por ter tocado em algum morto. Amém, queridos? Então ia aquele cortejo, pessoas chorando, não só a mãe certamente, mas também pessoas ali, conhecido, amigo. Ali, querido, estava a morte do jovem e também da viúva, a tristeza, a angústia. Porém, querido, se encontrou com a vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A morte, querido, se encontra com a vida. No mesmo momento, querido, vem uma multidão seguindo a Jesus, o dono da vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que antes estava acabado, querido, que não tinha mais jeito, aleluia, agora iria mudar totalmente. Querido, não sei como é que está a tua vida, a tua situação, a tua luta, querido. Muitas vezes, diante de situação, nós olhamos e não vemos saída. Não vemos, querido, uma alternativa. E para nós, em muitos momentos, achamos que acabou, é o fim. Eu te digo o seguinte, querido, pode ser o fim para ti, porque nós somos limitados. Mas existe uma pessoa que eu conheço, e se você não conhece, eu quero te apresentar, que pode mudar a situação de qualquer pessoa, a história de qualquer um. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode mudar a história de qualquer pessoa. Amém? E Jesus viu aquela cena, aquela situação, aquele movimento, a tristeza, o choro dessa mãe, o desespero, querido, dessa mãe, e aquilo compadeceu-se Jesus em seu coração, e ele foi tocado pela situação. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele foi sensibilizado pelo que estava acontecendo. Querido, uma das coisas que deve haver em nós é a sensibilidade. Nós não podemos passar ao lado da situação, querido. A situação, querido, de muitas vezes angústia de pessoas, da necessidade de pessoas. Querido, em muitos momentos, querido, nós podemos ajudar. Amém? Muitas vezes nós pensamos que nós só podemos ajudar com recurso financeiro, querido. Mas eu te digo, mais importante do que isso, é a palavra do Senhor. É apresentar a esperança de uma saída, uma esperança de uma vida eterna, querido. Apresentar alguém que pode mudar essa situação. Eu e você, nós podemos fazer isso. Se você crê no teu coração que Jesus pode mudar a tua história, você também pode compartilhar isso com outra pessoa. E pode ser que isso seja o que as pessoas estejam precisando nesse momento. Saiba, querido, eu creio que nós temos um chamado de Deus para sermos um instrumento na mão dele, para fazermos a diferença nessa geração, nesse tempo em que você está vivendo, em que nós estamos vivendo. Eu creio que nós não nascemos por acaso. Deus nos criou, mas com um propósito. E qual é o propósito, pastor? Ele deseja nos usar, querido, como instrumento nas suas mãos. Não somos nós que iremos fazer. Nessa cena, nesse momento aqui relatado na Bíblia, era Jesus, o próprio Deus. Mas depois, lá na frente, ele diz, queridos, que maiores obras nós iríamos fazer através da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, queridos. O próprio Deus agindo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
E aqui Jesus se compadece ao ver a cena dessa mulher chorando, desesperada, com a vida também acabada, morta, podemos se dizer, porque agora, querido, de quem iria depender? Não tinha mais esposo, não tinha filhos. Olha a mente dessa mulher, olha os pensamentos dessa mulher. Amém? Verso 13 diz a palavra de Deus: vendo Jesus, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Aleluia. Não chores. Glória a Deus. Não chores. Amém, querido? Não sei qual é a tua situação nessa noite, mas Jesus te diz: não chores. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. A alegria, querido, nós temos em Jesus. Só nele. E nele nós podemos nos alegrar. Nele nós podemos ter paz, mas uma paz não momentânea. Alegria não momentânea, mas constante em todo o tempo. Aleluia. Não chores. Usou duas palavras Jesus para esta mulher: não chores. Duas palavras que foram suficientes para transmitir uma mensagem de dizer para ela: a tua história vai mudar. O que antes parecia acabado, eu cheguei. Aleluia. A morte estava dominando, mas eu cheguei. Eu sou a vida, eu sou a luz. Foi isso que ele quis transmitir com esse não chores. Aleluia. E nessa noite eu creio que Deus também fala contigo: não chores, porque eu estou contigo. Amém? Aleluia. E nós podemos aqui fazer um link, querido, com a primeiro milagre de Jesus, relatado também aqui em Lucas, que eu acabei de compartilhar com os irmãos, do servo do centurião. Por quê? Porque o centurião, querido, ele vivendo a situação do seu servo, quase à morte, ele solicita aos anciãos que eles vá até Jesus para que solicite a ele que cure o servo dele. Ou seja, querido, ele pediu, o centurião pediu, clamou para que houvesse a cura do servo dele. Contudo, querido, essa mulher, ela não orou, ela não solicitou. Amém? Mas Deus vê tudo. Querido, Deus vê tudo, querido. Deus sabe de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós vemos também, querido, lá em Êxodo, quando é relatado a respeito, Êxodo 3, verso 7, quando o povo de Deus estava escravo lá no Egito, e ali o povo clamava, mas certamente nem todos clamavam, pela situação que eles viviam, queridos. E muitas vezes também acontece conosco. Pode ser que eles tenham deixado de clamar, pastor Hinaldo, de tanto clamar pela situação de escravidão que eles viviam lá no Egito. Pode ser, e é provável que muitos tenham deixado de clamar, porque já tinham entregado os pontos, porque dentro dos olhos naturais não havia jeito. A vida era aquela mesmo: nascer escravo e ser escravo para sempre. Isso também acontece às vezes conosco, queridos, passando por determinada situação, dificuldade, luta, clamamos a Deus,
choramos até, muitas vezes, mas chega um determinado momento que nós nos cansamos, e paramos, querido, desistimos. Mas eu quero te dizer, que mesmo que você tenha desistido, Deus está vendo a tua situação, aleluia. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo o teu choro, querido. Esta mulher, aqui relatado, quando ela viu o filho morto, certamente ela desistiu, morreu. Porque se ele tivesse doente, como o servo do centurião, talvez, se Jesus tivesse chegado naquele momento, pudesse ser curado. Porque o filho estaria só doente, como o servo do centurião. Mas, como Lázaro, esse filho estava morto. Então, querido, é provável que se essa mulher tivesse crendo em Deus antes, agora acabou a situação, acabou. O filho morreu. Ou seja, dentro do natural não tem mais jeito. Amém? Mas vejamos, querido, o que diz em Êxodo 3, versos 7 e 8. Diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do heveu e do jebuseu. Amém? Deus, querido, viu o clamor do povo. Deus viu o sofrimento do povo lá do Egito. E Deus se compadeceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, querido, Jesus se encontrando com esta mulher, o próprio Deus, amém? Vendo essa situação do sofrimento dessa mulher, se compadece da situação dela. Aleluia. O choro desta mulher, o sofrimento desta mulher, porque ela não pediu, nesse momento ela não estava orando, porque certamente já tinha desistido. Mas Deus é bom, Deus é amor, amém? Quero lembrá-los, queridos, que a nossa salvação, ela não está relacionada ou ligada ou depende de obras, do que fazemos. A salvação vem, querido, do fato de Deus, pelo seu rico amor e misericórdia, ter enviado a Jesus, seu único filho, para morrer por nós. E que através desse sacrifício, nós possamos, queridos, termos vida eterna. Aleluia. E isso, querido, não foi por obra, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo amor de Deus, uma demonstração do amor de Deus. E aqui nesse momento, querido, quando Jesus se encontra com essa mulher, que agora vai restaurar, aleluia, aquela situação, não é pelo que a mulher fez ou deixou de fazer, mas é pela misericórdia e pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em João 11, 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Aleluia. Voltemos, queridos, para Lucas. Repetindo o verso 13, diz: vendo
a esta mulher, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se Jesus, vendo aquele filho morto, querido, onde eu já relatei aqui que um morto era considerado imundo, por isso era enterrado fora da cidade. Mas mesmo contra, queridos, o entendimento de muitos que ali estavam, que eram judeus, Jesus, querido, foi de encontro ao morto. Amém? E a Bíblia diz que ele tocou no caixão que estava sendo conduzido morto, que era considerado pelos judeus como imundo, mas era Jesus, aleluia, para mudar, para trazer até o escândalo diante daquelas pessoas, aleluia. Querido, aqui nós podemos aprender também que quando Jesus chega, Ele toca, querido, Ele restaura, Ele limpa. Aqui nós aprendemos também, queridos, que muitas vezes nós ficamos presos no passado pelos nossos erros, pelo que fizemos no passado de imundo. Lembre-se, querido, que quando Deus chega, quando Jesus toca, aleluia, Ele limpa, Ele transforma, Ele traz vida onde antes havia só a morte. Glória a Deus. Querido, esquece do teu passado. Amém? Se tu creres realmente em Jesus, se tu aceitou já Ele como Senhor e Salvador da tua vida, o teu passado, querido, deve ser esquecido. Que o inimigo não tem mais autoridade sobre a tua vida, porque aquilo que antes era imundo, Deus já purificou. Amém? Deus limpou. Glória a Deus, porque Ele toca, Ele limpa, Ele purifica. Aleluia. E Ele chega diante do caixão e toca no caixão, e aquelas pessoas que o levam no caixão param. Aleluia. Param, querido. E Ele disse: jovem, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Glória a Deus. A morte, querido, foi vencida. Amém? A morte foi vencida. Isso quer dizer, querido, que Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a situação da tua vida, da tua casa e da tua família. Antes, querido, a vida dessa mulher estava destruída, agora não tinha mais esperança nenhuma. O filho morto e a vida dela acabada. E agora, querido, Jesus traz a vida a esse jovem, a esse filho. E como consequência também traz vida à viúva, querido. Aleluia. Arranca o choro dos olhos dessa mulher e traz alegria, querida, ao seu semblante. Este, querido, é o nosso Deus. Este é Jesus, que assim como fez milagres naquele tempo, também faz milagres nos dias de hoje. É só você crer, querido, você se manter firme diante da presença do Senhor. Nós vemos que 2 exemplos do centurião que clamou. Essa mulher, ela não clamou, nesse momento ela não estava clamando. Pode ser que enquanto ele estivesse doente, ninguém sabe de que ele morreu, pode ser que tenha sido de alguma enfermidade, que enquanto ele estava doente, pode ser que ela tenha clamado, mas como ele morreu, acabou. Mas o detalhe é que Deus é Deus. Muitas vezes, querido, nós passamos por situações que nós não queríamos passar. Jesus pode
poderia ter chegado, semelhante à situação de Lázaro, antes de Lázaro morrer. Jesus também poderia ter entrado nessa aldeia chamada Naim antes, enquanto o filho ainda estava doente. E assim como ele curou o servo do centurião, curar também esse filho da enfermidade. Mas Deus permite chegar até esse ponto. Para quê? Para que o milagre seja maior, para se manifestar o poder de Deus. Querido, não perca a esperança. Amém? Não desista. Creia no teu coração. Deus tem visto a tua luta, o teu clamor, o teu choro, a tua situação. Pode ser, querido, que nesse dia você esteja passando por um momento de humilhação, de tristeza, de desespero. Só você e Deus sabe a situação que você está passando. Mas não desista. Creia no teu coração, porque Deus está vendo. E eu creio, querido, que essa palavra é para você desta noite. E que Deus diz para ti: não chores. Aleluia. Não chores. Porque a situação não é para a tua morte, para a tua destruição. Essa tua situação não é o fim. Aleluia. Mas vai ser o início de um grande milagre de Deus. Vai ser um grande testemunho que você vai ter na tua vida. Testemunho de milagre, querido, em nome de Jesus Cristo. Então creia. Te mantém firme. Levanta a tua cabeça. Porque ainda que morra, se creres, Deus vai trazer a vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, esse jovem morreu. Jesus chegou e trouxe a vida. Essa viúva passou por um momento que chegou ao ponto, certamente, de considerar também que tinha tudo acabado. Mas aí, quando Jesus chegou, o jovem foi ressuscitado e houve uma restauração na vida desta mulher. E o que aconteceu? Grande testemunho do poder de Deus. Que todos viram, que todos testemunharam. Verso 15. Depois que esse jovem foi ressuscitado, se levantou. Aleluia. Diz o verso 15: sentou-se o jovem que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Amém? Quando Jesus entregou esse jovem, agora não mais morto, mas restaurado, ressuscitado, com vida, querido, ele também trouxe a vida desta mulher. Ele restaurou, querido, a alegria no rosto desta mulher. Amém? E também, querido, através dessa atitude, desse ato, houve a manifestação do poder de Deus para que todos ali testemunhassem. Verso 16, diz a palavra de Deus: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E verso 17 diz: glória a Deus, esta notícia a respeito do grande milagre que aconteceu foi divulgado por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. O poder de Deus se manifestou. Um grande milagre aconteceu.
A história que antes era de choro, tristeza, do fim, do acabado, querido, de morte, com a presença de Jesus, houve a restauração, a completa mudança. Por quê? Porque chegou o dono da vida, o Todo-Poderoso. E eu creio que nessa noite, o dono da vida está conversando com você, está se encontrando com você. E a tua história, querido, eu creio que vai mudar em nome de Jesus Cristo. Que essa tua situação, queridos, é para que se manifeste o poder de Deus na tua vida. Deus tem visto o teu choro, o teu clamor. Mas não é pelo que você faz. Amém? É por conta do amor de Deus. Não somos melhor do que ninguém, queridos. Amém? Porque é o poder de Deus que se manifesta em nossas vidas. O amor de Deus, querido, é que opera em nós. E se somos alguma coisa, se temos alguma coisa, é tudo graças a Deus. E querido, por termos esse entendimento, não nos faz diferente em relação aos outros que ainda não têm esse entendimento. O fato é que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Ele pode. E eu creio, querido, que é isso que Deus quer fazer. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te usar. Que você seja instrumento também nas mãos dele. Para levar a luz, o sal, querido. Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você for, aonde você estiver. Para que o poder de Deus se manifeste através da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Porque se um dia, querido, nós fomos resgatados da morte, foi graças a Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus primeiro, mas sim, Deus nos escolheu primeiro. Ele é bom, Ele é maravilhoso. E é isso que Ele quer fazer nesta noite na tua vida. Ele quer trazer luz onde antes havia só treva. Ele quer trazer alegria, que é onde antes havia só tristeza. Ele quer enxugar as tuas lágrimas, sarar as tuas feridas. Ele quer fazer um milagre, querido, de restauração, transformação, de salvação na tua vida e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu creio que Deus quer fazer um milagre, mas não, querido, só um milagre passageiro de algo temporário. Esse jovem ressuscitado fisicamente foi trazido à vida, onde antes havia sua morte. Mas esse jovem certamente depois veio a falecer. Mas só que ali, querido, Jesus estava apresentando, não só para ele, mas para a multidão e todos que o acompanhavam, ele estava apresentando algo maior. Amém? E onde ele andava, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava apresentando, querido, não algo que aqui está, mas algo que está preparado por Deus para cada um de nós. Foi para isso que Jesus veio, queridos. Que ele tomou a forma de homem, para passar por tudo que ele passou. Para quê? Para nos levar de volta para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso Pai, eu e você, querido. Tudo que nós passamos aqui é passageiro, vai passar tudo, querido. E eis que se aproxima o dia em que nós iremos nos encontrar com o nosso Pai. E essa é a expectativa que nós devemos ter em nossos corações, crendo, querido, que o Espírito Santo está nos conduzindo. E por isso, em todo o tempo, em nossos corações, sabendo que Deus vê tudo, Deus está no controle de tudo, querido, deve haver a paz, a alegria, com essa certeza, com essa fé, da vitória, da vida eterna na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Baixa a tua cabeça agora que eu vou orar por você.
Pai amado, Pai santo, nesse momento, ó Pai, eu coloco cada pessoa que aqui está diante de Ti. Eu coloco cada irmão, cada irmã também que está nos acompanhando agora, via as nossas redes sociais, Pai. Pai, vem com a Tua unção e com a Tua graça. Pai, que cada um tenha entendido nesta noite a Tua palavra. Essa palavra de vida. Palavra, Pai, de vitória, de luz, de graça, de milagre. Palavra de restauração. Eu creio, ó Pai, que nessa noite Tu estás enxugando toda lágrima. Porque eu ouço a Tua voz falando: não chores, não chores. Amém, querido? E Deus te diz: creia em teu coração, e será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada pessoa venha ter uma nova vida a partir de hoje. Uma fé verdadeira, Senhor. Crendo, Senhor, que essa situação que cada irmão está passando não é nada diante de Ti, Senhor. Que Tu podes, e eu creio que é desejo do Teu coração, Pai, vem com a cura, vem com o milagre, vem com o Teu poder. Por isso vem, Senhor, nós Te clamamos, vem se fazer presente entre nós, vem com o Teu poder, vem com a Tua luz, vem com a Tua graça. Nós Te chamamos, ó Senhor, vem para os nossos lares, entre em nossos corações, ó Pai, e faz, ó Pai, tudo aquilo que Te apraz. Tudo aquilo que é conforme a Tua vontade. Eu profetizo o milagre na vida de cada irmão. Eu profetizo a luz, a graça, o poder de Deus operando na tua vida, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus.